Capítulo 30. Alguns outros avisos a respeito do falar. Seja a tua linguagem doce, franca, sincera, sem reticências, ingênua e fiel. Foge das dissimulações, artifícios e fingimentos. Embora nem sempre seja bom dizer toda a sorte de verdades, contudo, nunca é permitido contraditar a verdade. Habitua-te a nunca mentir conscientemente, nem por desculpa, nem por outro modo, lembrando-te que Deus é o Deus da verdade. Se mentes por descuido e podes imediatamente corrigir a falta com alguma explicação ou reparação, corrige-a. Uma desculpa verdadeira tem mais graça e força para desculpar do que a mentira. Embora às vezes se possa discreta e prudentemente disfarçar e encobrir a verdade com algum artifício de palavras, contudo, nunca devemos fazer isso senão em coisa de importância quando a glória e o serviço de Deus manifestamente o exigem. Fora isso, os artifícios são perigosos, porque, como diz a palavra sagrada, o Espírito Santo não habita num espírito fingido e cheio de falsidade. Não há fineza tão boa e desejável como a simplicidade. As prudências mundanas e os artifícios da carne pertencem aos filhos do século, mas os filhos de Deus caminham sem rodeios e têm o coração sem falsidade. Aquele que caminha simplesmente, diz o sábio, caminha confiadamente. A mentira, a falsidade, o fingimento denotam sempre um espírito fraco e vil. Santo Agostinho tinha dito no quarto livro das suas Confissões que a sua alma e a do seu amigo não eram senão uma só, e que esta vida lhe metia horror depois do falecimento do seu amigo, porque não queria viver a meias. Mas porque é que isto mesmo talvez temia a morte, para que o seu amigo não morresse de todo. Estas palavras parecem-lhe depois excessivamente artificiosas e afetadas, de sorte que se desdiz delas no livro das suas retratações e as acusa de tolice. Vê tu, cara Filoteia, quando esta santa e bela alma se mostra delicada no sentimento da afetação das palavras. Por certo, é um grande ornamento da vida cristã a fidelidade, a precisão e a sinceridade da linguagem. Eu disse, terei conta nos meus caminhos para não pecar em minha língua. Ó Senhor, ponde uma guarda à minha boca e uma porta que feche os meus lábios, dizia David. O aviso do rei São Luís, que não se desminta a ninguém, não havendo pecado ou grande dano em concordar, é a fim de evitar todas as contestações e disputas. Ora, quando convenha contradizer alguém e opor à própria opinião à de outrem, é preciso usar de grande doçura e astúcia, sem pretender violentar o espírito dos outros, porque, afinal de contas, nada se ganha em tomar as coisas com aspereza. Falar pouco, tão recomendado pelos antigos sábios, não consiste em dizer poucas palavras, mas em não dizer muitas inúteis, porque, em matéria de falar, não importa a quantidade, mas a qualidade. E querer parecer que devemos evitar os dois extremos. Porque afetar muito o entendimento e a circunspeção, recusando tomar parte nos discursos familiares que ocorrem nas conversas, parece que é, ou falta de confiança, ou uma espécie de desdém. O outro sim, o falar e aplaudir sempre, sem dar nem tempo nem lugar aos outros de falarem à vontade. Isto tem algo de desvanecimento e de leviandade. São Luís não acha bem que, estando muito juntos, se falassem segredo e, como se estiveram num conselho privado, isto sobretudo à mesa, para não dar ansejo a suspeitar do que se dizia mal dos outros. Aquele, dizia, que está à mesa em boa companhia e que tem que dizer alguma coisa alegre e que dê gosto, deve dizê-la de modo a que todos ouçam. Se é coisa de importância, deve calá-la sem falar nela. Capítulo 31. Dos passatempos e recriações e, em primeiro lugar, dos lícitos e louváveis. Forçoso é, de vez em quando, repousar o nosso espírito e também o nosso corpo com alguma espécie de recriação. São João Evangelista, como diz Cassiano, foi um dia encontrado por um caçador com uma perdiz na mão que, por recriação, estava afagando. O caçador perguntou-lhe por que, sendo homem de tal categoria, passava o tempo em coisas tão baixas e vis. E São João disse-lhe: porque não trazes tu o teu arco sempre retesado? Com medo, respondeu o caçador, de que, ficando sempre curvado, perca a força de se estender quando for preciso.
Não te admires, pois, explicou o apóstolo, que se eu afrouxo em pouco o rigor e a atenção do meu espírito para tomar um pouco de recreio, a fim de poder em seguida entregar-me com maior intensidade à contemplação. É sem dúvida um vício ser rigoroso, agreste e severo a ponto de não querer tomar para si nem permitir aos outros nenhuma espécie de recreação. Tomar ar, passear, entreter-se com conversas alegres e amigáveis, tocar alaúde ou outro instrumento, cantar por música, ir à caça, são recreações tão honestas que para bem usar delas não existe senão a prudência ordinária e a que todas as coisas dá correspondente à ordem, ao tempo, ao lugar e à medida. Os jogos em que o ganho é o prémio e a recompensa a habilidade e o jeito do corpo ou do espírito, como os jogos da bola, da malha, o correr argolinhas, o xadrez, o gamão, as damas, são diversões em si mesmas boas e lícitas. Apenas é preciso fugir do excesso, quer no tempo que neles se emprega, quer no dinheiro que se põe, porque se neles se emprega muito tempo, já não é um recreio ou uma ocupação. Não se alivia nem o espírito nem o corpo, pelo contrário, aturdimos-nos, acabrunhamos-nos uns aos outros. Tendo-se jogado 5, 6 horas de xadrez, ao sair fica-se com o espírito todo frouxo e cansado. Jogar muito tempo à bola não é recriar o corpo, mas moê-lo. Ora, se o preço, isto é, que se joga, é muito grande, os afetos dos jogadores saem das marcas. Além disso, é injusto empregar grandes somas de habilidades e indústrias em tão pouca importância e tão inúteis como as habilidades dos jogos. Mas, sobretudo, procura a Filoteia não ganhar afeição a tudo isto, pois, por mais honesta que seja uma recreação, é vício pôr nela todo o coração e afeto. Não digo que não se há de tomar gosto ao jogo enquanto se jogar, porque então não recriaríamos, mas digo que é preciso não pôr nele o afeto, para o desejar, para se embeber nele e para buscar com solicitude. Capítulo 32 dos jogos proibidos. Os jogos dos dados, das cartas e outros semelhantes eram que o ganho depende principalmente da sorte. Não somente são recreações perigosas, como os bailes, como são absoluta e essencialmente maus e repreensíveis e por isso são proibidos pelas leis, tanto civis como eclesiásticas. Mas que grande mal há nisso, me dirás. O ganho destes jogos não vem segundo a razão, mas segundo a sorte, que muitas vezes toca àqueles que por habilidade e indústria nada merecia. A razão fica, pois, ultrajada com isso, mas nós combinamos assim, me replicarás. Isso é bom, para provar que aquele que ganha não faz afronta aos outros, mas não se segue daí a combinação que seja desarrazoada. E, por conseguinte, também o jogo, porque o luxo que se deve ser o preço da habilidade tornou-se o preço do acaso, que nenhum prémio merece, por isso, em nada depende de nós. Ademais, estes jogos têm o nome de recreação e são feitos para isso, contudo, de modo algum são recreios, mas violentas ocupações, pois então é ocupação ter o espírito atado e acabrunhado com uma atenção contínua e agitado com perpétuas inquietações, apreensões e sobressaltos. E haverá atenção mais triste, mais sombria e melancólica do que a dos jogadores? E é por isso que é preciso não falar do jogo, é preciso não rir, não tossir. Aliás, os jogadores começam a irritar-se e enfurecer-se. Finalmente, não há qualquer alegria no jogo senão ganhando, e não será esta alegria iníqua, pois não a pode haver senão com a perda e o desgosto do parceiro. Este regozijo é sem dúvida infame. Por estas 3 razões, são jogos proibidos. O grande rei São Luís, sabendo que o conde d'Anjou, seu irmão, e Gautier de Namur jogavam, levantou-se, apesar de doente, e foi cambaleando ao quarto deles, e ali pegou a mesa de jogo, nos dados e numa parte do dinheiro, e pela janela atirou tudo ao mar, ficando muito aborrecido e desgostoso com eles. A santa e casta donzela, Sara, falando a Deus da sua inocência, dizia: Vós sabeis, ó Senhor, que nunca conversei com os jogadores. Capítulo 33 dos bailes e dos passatempos lícitos, mas perigosos. As danças e bailes são coisas na sua natureza indiferentes, mas segundo o modo ordinário como se faz este exercício, é muito inclinado para fazer parte do mal e, por conseguinte, cheio de risco e perigo. Fazem esses bailes de noites e entre trevas e obscuridade e é fácil fazer deslizar muitos acidentes tenebrosos e viciosos
numa coisa que é de si mesma excessivamente suscetível de mal. Fazem-se aí grandes velas e noitadas, depois das quais se perdem as manhãs dos dias seguintes e, por consequência, o meio de servir a Deus nestas manhãs. Numa palavra, é sempre loucura trocar o dia pela noite, a luz pelas trevas, as boas obras por desvarios e leviandades. Todos, à porfia, levam o baile às vaidades, e a vaidade é uma disposição tão grande para as afeições más e para os amores perigosos e irrepreensíveis que facilmente se engendra e fomenta tudo isto nas danças. Eu digo-te, das danças, Filoteia, e o que os médicos dizem dos tortulhos e cogumelos. Os melhores não prestam, dizem eles. E eu digo-te que os melhores bailes não são nada bons. Se todavia é preciso comer cogumelos, tem cuidado que sejam bem preparados. E se alguma ocasião que não possas airosamente escusar-te, se for preciso ir a um baile, cuida pela tua dança, seja bem concertada e sazonada. Mas o que é que se há de sazonar? Com modéstia, com dignidade e boa intenção. Comei poucos e poucas vezes, dizem os médicos, falando dos cogumelos, porque, por melhor preparados que estejam, a quantidade serve-lhe de veneno. Dança pouco e poucas vezes, Filoteia, porque fazendo do outro modo arriscas-te a ganhar afeto e apego. Os cogumelos, segundo Plínio, como são esponjosos e porosos, atraem facilmente toda a infecção que há à volta deles, de sorte que, estando perto das cobras, recebem delas o veneno. Os bailes, as danças e outras assembleias tenebrosas desta espécie ordinariamente atraem os vícios e os pecados que reinam num lugar. As pendências, as invejas, as altercações e zombarias. Os amores loucos, e com este exercício abrem poros do corpo daqueles que os fazem. Assim, abrem os poros do coração. E por isso, se nesta altura alguma palavra lasciva, alguma ternura enganosa, algum vão requebro, ou se algum basilisco vem lançar vistas impúdicas, olhares de amor, os corações estão mais dispostos a deixar-se subornar e envenenar. Ó Filoteia, as impertinentes diversões em geral são perigosas e dissipam o espírito da devoção. Quebram as forças, esfriam a caridade e despertam na alma 1000 espécies de más afeições. Eis porque é preciso usar delas com grande prudência. Mas, sobretudo, diz-se que depois dos cogumelos é preciso beber um vinho especial. E eu digo-te que depois das danças é preciso usar alguma consideração santa e louca e boa loucura, que obstém as impressões perigosas e que o vão prazer que se sentiu poderia dar ao nosso espírito. Mas que considerações são essas? Primeira, na mesma ocasião em que tu estavas a bailar, muitas almas ardiam no inferno devido aos pecados cometidos na dança ou por causa da dança. Segundo, muitos religiosos e as pessoas de devoção estavam na mesma hora diante de Deus, cantavam os seus louvores e contemplavam a sua beleza. Oh, como o seu tempo foi muito mais bem empregue do que o teu. Terceiro, enquanto tu dançavas, muitos morreram em grande agonia, milhares e milhares de homens e mulheres sofreram grandes trabalhos nas suas camas dos hospitais e nas ruas, ou de gota, ou de pedra, ou de febre ardente. Eles não tiveram nenhum descanso. Não terás compaixão deles, e não pensas que um dia gemerás como eles, enquanto os outros dançarão como tu fizeste? Quarto, Nosso Senhor, Nossa Senhora, os anjos e os santos viram-te no baile. Que grande pena tiveram de ti, vendo o teu coração engolfado em tamanho desatino e preocupado com esta tolice. Quinto, enquanto tu estavas lá, passou o tempo, aproximou-se a morte, olha como ela zomba de ti e te chama pela dança em que os gemidos dos teus próximos servirão de viola e que tu não farás senão uma só passagem da vida à morte. Esta dança é o verdadeiro passatempo dos mortais, pois que nela se passa um momento do tempo à eternidade, ou dos bens ou dos tormentos. Eu aponto-te estas pequenas considerações, mas Deus te sugerirá muitas outras para o mesmo efeito, se tens o seu santo temor. Capítulo 34. Quando se pode jogar ou dançar? Para jogar e dançar de uma maneira que não seja censurável, é preciso que isso se faça por recreio e não por paixão. Por pouco tempo e não até cansar ou desmaiar, e que sejam raras vezes, porque quem o faz com frequência converterá o passatempo em ocupação. Mas em que ocasião se pode jogar e dançar?
As boas ocasiões de dança e de jogo indiferente são mais frequentes. As dos jogos proibidos são mais raras, visto que tais jogos são muito mais censuráveis e perigosos. Mas, numa palavra, dança e joga nas condições que te apontei, quando, por condescender e com prazer com a honesta sociedade, em que te encontres, a prudência e a discrição te aconselharem. Porque a condescendência com o rebento da filha da caridade faz boas coisas indiferentes e ilícitas as perigosas. Chega até a tirar à malícia as que de algum modo são más. É por isso que os jogos de azar e que outra sorte seriam repreensíveis não o são, se às vezes a justa condescendência nos leva a eles. Fiquei consolado a ler a vida de São Carlos Borromeu, que condescendia com os suíços em certas coisas, em que aliás era rígido em outras ocasiões, e que o Santo Inácio de Loyola, sendo convidado para jogar, aceitou. Quando Santa Isabel da Hungria, essa jogava e dançava por vezes, quando concorria a assembleias de passatempo, sem prejuízo da sua devoção, a qual estava tão enraizada em sua alma, que como os rochedos que estão à volta do lago de Rieti, crescem quando são açoitados das vagas. Assim a sua devoção crescia no meio das pompas e vaidades e que a sua dignidade expunha. Porque os grandes incêndios avivam-se com o vento, mas os pequenos apagam-se se se expõem a ele. Capítulo 35. Que é necessário ser fiel nas grandes e nas pequenas ocasiões. O esposo sagrado, no Cântico dos Cânticos, diz que a sua esposa lhe arrebatou o coração com um dos seus olhares e com um dos seus cabelos. Ora, entre todas as partes externas do corpo humano, nenhuma há mais nobre, já pela sua estrutura, já pela sua atividade, do que os olhos, nem nenhuma mais vil do que os cabelos. Por isso, o Divino Esposo quer dar a entender que não somente se compraz nas grandes obras das pessoas devotas, mas também nas menores e mais baixas, e que para o servir a seu gosto é preciso ter grande cuidado de o servir bem nas grandes coisas elevadas e nas pequenas e abjetas, pois o que podemos, tanto como umas como as outras, roubar-lhe o amor do seu coração. Prepara-te, pois, Filoteia, para sofrer por Nosso Senhor muitas e grandes aflições, e até o martírio. Resolve-te a dar-lhe tudo o que tens em maior apreço, e se ele aprover tomá-lo, mãe, pai, irmão, marido, mulher, filhos, os teus próprios olhos, a tua vida, porque tudo isto deves preparar o coração. Mas enquanto a divina providência não te envia as aflições tão sensíveis e tão grandes e não te exige o sacrifício dos olhos, dá-lhe ao menos os teus cabelos. Quer dizer, sofre com toda a paciência aquelas leves injúrias, aqueles pequenos incômodos, aquelas perdas de pouca importância que ocorrem no dia a dia. Porque por meio destas pequenas ocasiões, empregues com amor e empenho, conquistarás inteiramente o seu coração e o tornarás todo teu. Estas pequenas caridades cotidianas, a dor de cabeça, a dor de dentes, as extravagâncias do marido ou da mulher, o quebrar-se um vidro, o desdém ou sobressalho carregado, a perda das luvas, o lenço, do anel, um pequeno incômodo que sofremos indo nos deitar cedo, a fim de que, se nos levantarmos de madrugada para orar, para comungar, a pequena vergonha que se tem a fazer certas práticas de devoção em público. Enfim, todos estes pequenos incômodos, tomados e abraçados com amor, são extremamente agradáveis à divina vontade, que só por um capo de água prometeu aos seus fiéis o mar de todas as felicidades. E como estas ocasiões se oferecem a cada passo, se bem as aproveitarmos, são um excelente meio para entesourar muitas riquezas espirituais. Ao ler a vida de Santa Catarina de Siena, tantos êxtases e elevações de espírito, tantas palavras cheias de sabedoria e até pregações feitas por ela, não pude evitar de que, com aqueles olhos de contemplação, havia roubado o coração do seu celestial esposo. Mas não foi menor a minha consolação quando a vi na cozinha de seu pai, com grande humildade, junto ao fogão, a atiçar o fogo, preparar a comida, amassar o pão e fazer os ofícios mais baixos da casa com um espírito abrasado em amor a Deus. E não estimo menos a meditação singela e humilde que fazia no meio destes ofícios, vis e desprezíveis, do que os êxtases e arroubos que gozava com tanta frequência, e que talvez lhe não fossem dados senão em recompensa desta humildade e abatimento. Ora, a sua meditação era esta. Imaginava que, arranjando guisando a comida para seu pai, como outra Santa Marta,
a estava guisando para Nosso Senhor, e que a sua mãe ocupava o lugar de Nossa Senhora, e os seus irmãos os dos apóstolos, excitando-se por este teor a servir em espírito a toda a corte celestial, empregando-se nestes baixos ofícios com grande suavidade e mansidão, porque sabia ser da vontade de Deus. Propus este exemplo, Filoteia, para que saibas quanto importa dirigir bem as nossas ações, por baixas que sejam, ao serviço da Divina Majestade. Por isso, aconselho-te, com todo o encarecimento, que imites a mulher forte de Salomão, que tanto louva Salomão, a qual, como ele mesmo diz, lançava mãos a coisas grandes, generosas e elevadas, e não obstante não deixava de fiar e dar volta ao fuso. Pôs as mãos em coisas fortes e os seus dedos tomaram o fuso. Põe tu também as tuas mãos em coisas fortes, exercitando-te na oração, na meditação, na frequência dos sacramentos, em comunicar amor a Deus às almas, em semear boas inspirações nos corações e, finalmente, em fazer grandes obras de importância consoante a tua vocação. Mas não te esqueças do teu fuso, da tua roca. Quer dizer, pratica essas virtudes pequenas e humildes que crescem como flores ao pé da cruz. O serviço aos pobres, a visita aos enfermos, o cuidado da família, com as obras que dele dependem, e a útil diligência que nunca te deixará ociosa. E entre todas estas coisas, hás de disseminar considerações semelhantes às que acabo de referir de Santa Catarina. Raras vezes se oferecem grandes ocasiões de servir a Deus, mas as pequenas são frequentes. Ora, quem for fiel no pouco, diz o próprio Salvador, será estabelecido no muito. Faz todas as coisas em nome de Deus e todas as coisas serão bem feitas. Ou comas ou bebas, ou durmas ou te divirtas, ou fiques ao fogão, uma vez que saibas governar bem a tua vida, aproveitarás muito diante de Deus, fazendo estas coisas, porque Deus quer que as faças. Capítulo 36. É preciso ter um espírito justo e razoável. Não somos homens senão pela razão, e contudo é coisa rara encontrar homens verdadeiramente razoáveis, porque do ordinário do amor próprio esvazia-nos a razão, levando-nos insensivelmente a uma infinidade de pequenas, mas perigosas injustiças e iniquidades, que, como as pequenas raposinhas que se falava no Cântico dos Cânticos, dão cabo das vinhas, porque enquanto são pequenas ninguém faz caso delas, e como são em quantidade não deixam de fazer muito mal. O que te vou dizer a este respeito são iniquidades e sem razões. Acusamos o próximo pelas coisas menores e nós desculpamos-nos a nós mesmos pelas grandes. Queremos vender muito caro e comprar muito barato. Queremos que se faça justiça na casa alheia e na nossa misericórdia e cumplicidade conosco. Queremos que se tome por bem as nossas palavras e somos maliciosos e subtis com as alheias. Queríamos que o próximo nos desse a sua fazenda, pagando-lhe, mas não é mais justo que guarde deixando-nos o nosso dinheiro? Queixamos-nos dele porque não queres fazer-nos a vontade. Não tem ele mais razão em queixar-se de nós que o queremos incomodar? Se nos afeiçoamos a um exercício, desprezamos tudo mais e criticamos tudo o que não nos corre a jeito e a gosto. Se algum dos nossos inferiores não se mostra de boa cara, a quem já trazemos entre os dentes, por mais que faça, recebemo-lo mal. Não cessamos de contristar e estamos sempre a pegar com ele. Se, pelo contrário, alguém nos cai em graça e por uma qualidade física, não faz coisa que não desculpemos. Há meninos virtuosos que os seus pais e as suas mães quase não podem ver a conta de alguma imperfeição corporal. Há os viciosos, que são os favoritos por via de alguma graça e dote corporal. Em tudo preferimos os ricos aos pobres, embora não seja a melhor condição. Nem tão virtuosos, preferimos mesmo os que trajam melhor. Queremos os nossos direitos à risca e que os outros sejam corteses e moderados em exigir os seus. Defendemos a nossa posição encarniçadamente e queremos que os outros sejam humildes e condescendentes. Queixamos-nos facilmente do próximo e não queremos que ninguém se queixe de nós. O que fazemos pelos outros parece-nos sempre muito e o que os outros fazem por nós afigura-se-nos nada. Numa palavra, somos como as perdizes da Panfagônia, que têm 2 corações, porque temos um coração meigo, gracioso e cortês para conosco e um coração duro, severo, rigoroso para o próximo. Temos 2 pesos,
Um para pesar as nossas comodidades com o maior proveito que possamos e o outro para pesar as dos próximos com o maior prejuízo que se possa dizer. Ora, como diz a Escritura, os lábios dolosos falaram num coração e o coração, isto é, tem 2 corações. E ter 2 balanças, uma grande para receber e outra pequena para dar, é coisa abominável aos olhos de Deus. Filoteia, hás de ser equitativa e justa em tuas ações, põe-te sempre no lugar do próximo e põe o próximo no teu, e assim julgarás bem. Torna-te vendedora comprando e compradora quando vendes, e venderás e comprarás conforme a justiça. Todas estas injustiças são pequenas, pois não obrigam a restituição, enquanto ficamos somente nos termos do rigor e do que nos é favorável, mas não deixam de nos obrigar a emendar-nos dela, porque são grandes faltas de razão e de caridade, e por fim de contas não passam de embustes, porque não se perde nada em viver generosamente, nobremente, cortesmente e com um coração reto, igual e equitativo. Lembra-te, pois, minha Filoteia, de examinar muitas vezes o teu coração, se está com o próximo como quiseras que o dele estivesse para contigo, se te achasses em seu lugar, porque este é o ponto da verdadeira razão. Trajano, sendo censurado pelos seus confidentes de que se tornava excessivamente acessível à majestade imperial, assim é, disse ele, mas não devo ser eu para os particulares um imperador tal como eu desejava encontrar um imperador se também fosse particular. Capítulo 38, 37 dos desejos. Todos sabem que é preciso evitar os desejos das coisas más, porque o desejo do mal torna-nos mal. Mas eu digo mais, minha Filoteia, não desejes as coisas que são perigosas para a alma, como são os bailes, os jogos e outros passatempos assim, nem as honras e empregos, nem as visões e êxtases, porque há muito perigo e vaidade e engano nestas coisas. Não desejes as coisas muito distantes, isto é, não podem suceder senão depois de muito tempo, como fazem alguns, e que por este meio cansam e dissipam os seus corações inutilmente e se põem em perigo de grande inquietação. Se um jovem deseja ardentemente ser provido em algum emprego antes de chegar o tempo, de que lhe serve esse desejo? Pergunto-te eu. Se uma mulher casada deseja ser religiosa, de que lhe vale? Se eu desejo comprar a herança do meu vizinho antes de ele estar disposto a vendê-la, não perco o meu tempo com esse desejo. Se estando doente desejo pregar ou dizer a Santa Missa, visitar outros doentes e fazer exercícios dos que estão com saúde, não serão vãos estes desejos, já que essa conjuntura não está nas minhas mãos realizá-los? No entanto, estes desejos inúteis ocupam o lugar dos outros que eu deveria ter. Ser paciente, ser resignado, bem mortificado, obediente e bem suave nos meus sofrimentos, que é o que Deus quer que eu faça, então. Mas os nossos desejos em geral são como os das mulheres grávidas, que querem cerejas frescas no outono e uvas na primavera. Eu, de modo nenhum, aprovo que uma pessoa possa, em algum estado ou vocação, se divirta e desejar outra espécie de vida diferente da que convém à sua obrigação, nem exercícios incompatíveis com a sua condição presente, porque isso dissipa o coração e faz tíbio nos exercícios necessários. Se eu desejo a solidão dos cartuchos, perco o meu tempo, e este desejo ocupa o lugar daquele que eu devo ter, de me empregar bem no meu ofício presente. Tampouco quisera que desejasse ter melhor espírito nem melhor juízo, porque estes desejos são frívolos e ocupam o lugar daquele que cada um deve ter de cultivar o seu tal qual é. Nem tampouco em que se desejam os meios de servir a Deus que não se têm, mas que se empregam fielmente os que se têm. Ora, isto entende-se dos desejos que distraem o coração, porque quanto aos simples desejos, estes nenhum mal fazem, uma vez que não sejam frequentes. Não desejes as cruzes, senão à medida que tenhas suportado bem as que se te oferecem, porque é um abuso desejar o martírio e não ter coragem para sofrer uma injúria. O inimigo procura muitas vezes que tenhamos grandes desejos de objetos ausentes e que nunca se apresentarão, no intuito de arredar o nosso espírito dos objetos presentes, dos quais, por pequenos que sejam, poderíamos tirar grande proveito. Combatemos os monstros da África na imaginação e, na realidade, deixamos-nos matar pelas pequenas cobras que há no nosso caminho por falta de atenção. Não desejes as tentações, porque isso seria temerário,
mas emprega o teu coração em esperá-las corajosamente e em defender-te delas quando chegarem. A variedade das comidas, principalmente se a quantidade é grande, sobrecarrega sempre o estômago, e se este é fraco, dá cabo dele. Não enchas a tua alma de muitos desejos, nem mundanos, porque estes te estragariam de todo, nem sequer espirituais, porque te embaçariam. Quando a nossa alma está purgada, sentindo-se liberta de maus humores, sente um apetite muito grande das coisas espirituais e, como inteiramente faminta, começa a desejar mil variedades de práticas de piedade, de mortificação, de penitência, de humildade e de caridade e de oração. É bom sinal, minha filoteia, ter assim bom apetite, mas olha, se podes digerir bem tudo o que queres comer. Escolhe, pois, por conselho do teu pai espiritual, entre tantos desejos, aqueles que podem ser praticados e executados agora. Esses aproveita-os bem. Feito isto, Deus te enviará outros, que em seu devido tempo também realizarás, e assim não perderás o tempo com desejos inúteis. Não digo que seja preciso perder nenhuma sorte de bons desejos, mas digo que é preciso produzi-los com ordem. E os que não podem ser efetuados presentemente, é preciso fechá-los em algum canto do coração até que chegue o seu tempo. E, entretanto, efetuar os que estão maduros e sazonados. O que te digo, não só para os espirituais, mas também para os mundanos. Sem isto, não poderíamos viver senão com inquietação e agitação.